Rapaz, essa sala está lotada, né? Quantos aqui já trabalham com Drupal? Quantos não trabalham com Drupal ainda? Legal, beleza. A galera que já trabalha frequentemente ou já usou de vez em quando e tal? Frequentemente, beleza. Essa é uma palestra introdutória, né? Hello Drupal é um workshop oficial da Acquia, uma palestra oficial da Acquia. Na verdade, a ideia era fazer o workshop aqui um pouco mais prático, mas por causa do tempo, né, a gente precisaria de pelo menos umas 2 horas para fazer tudo. Então, o escopo foi um pouco diminuído e ficou no modelo de palestra. É um conteúdo que já foi apresentado online também, numa palestra online. A FISCO sempre está promovendo palestras online. Não sei quantos já assistiram, mas enfim. Então, vai ser mais, para quem assistiu a palestra online, vai ser mais ou menos igual, com alguns poucos ajustes. Tá? Eu estava perguntando quantos aqui já trabalham, falando que a sala estava cheia, porque a gente nunca teve um evento de Drupal tão cheio assim. E isso é um sucesso para a comunidade, né? Principalmente para a galera que está organizando aí. Parabéns para todo mundo. E com certeza, a partir daqui, eu sei que tem grande parte aqui que é servidor público, né? Tem gente da USP, tem gente da Unicamp, enfim. E é um marco aí para a comunidade, um novo momento para todo mundo ajudar a construir esse futuro do Drupal no Brasil, mercado, enfim. Então, estava falando dessa palestra oficial da Acquia, bem introdutória, mais uma visão geral para quem quer conhecer a plataforma, enfim. Esses slides aí, depois eu vou compartilhar com vocês. Tem um link ali embaixo, training.acquia.com/Hello Drupal. Foi de onde a gente buscou esses slides, e de qualquer forma, isso aqui eu vou compartilhar pelo SlideShare depois. Quem quiser me seguir no Twitter para ver o SlideShare, é Tregis Moreira, T-Regis Moreira. E aí eu vou compartilhar o link lá. Nos conhecendo, coisa rápida, eu sou o Thiago Regis, né? Eu trabalho com Drupal desde 2009, tenho aí uns 5 anos. Comecei sem saber nada, nunca tinha trabalhado com CMS, nunca tinha trabalhado com plataforma parecida. Fiquei muito perdido na época, mas encontrei um lugar que me acolheu, que foi a comunidade brasileira, o principal site da comunidade brasileira, que é o Drupal Brasil, drupal-br.org. E lá eu comecei a pedir bastante ajuda para a galera, fui aprendendo, daqui a pouco eu já estava ajudando com suporte também, e enfim. Hoje eu não atuo muito como suporte mais por falta de tempo, mas contribuo com a comunidade, com conteúdos, com palestras e de várias outras formas. A FISCO é uma empresa, a FISCO vocês viram o logotipo lá no início, todo mundo tem um cartazinho dela aí. Uma empresa de desenvolvimento, consultoria e treinamento, e a gente está bem mais focado em treinamento para Drupal. Tá? É uma parte do mercado aí que não tinha ninguém atendendo e a gente viu demanda, tem potencial, e a gente tem cursos online, enfim. Depois vocês vão conhecer melhor sobre a empresa aí, no cartazinho de vocês. Então vamos começar. O que é o Drupal? Aqui, essa palestra, na verdade, está mostrando bastante casos de uso, forma de aplicar o Drupal em grandes casos internacionais e nacionais também. Primeira coisa que a gente fala sobre o que é o Drupal, normalmente surge essa analogia do Lego. O Drupal, ele é uma plataforma modular, né? Você tem várias... a instalação básica tem vários módulos e você vai instalando um com o outro, configurando até criar uma estrutura para o seu projeto web. E ele é flexível a ponto de você conseguir criar qualquer tipo de projeto. Depois eu vou falar sobre o que já vem no básico aí, eu sei que bastante gente já conhece, mas a estrutura, os módulos que vêm no pacote básico são suficientes para desenvolver sites institucionais, sites um pouco mais básicos, né? E aí tem um repositório de módulos com mais de 20 mil módulos que você consegue estender para criar portais, lojas virtuais. Inclusive, na Drupalcamp vai ter várias palestras sobre e-commerce. Então, a primeira analogia que surge do Drupal é o Lego. Você vem uma caixinha com vários pedacinhos, você junta para formar uma coisa maior. Você pode, com a sua instalação básica, criar um castelinho pequenininho
Você faz ali poucas adaptações, dá uma pinturinha na parede, coisa e tal, papapá. Esse é o seu projetinho pequeno. Ou então você pode desenvolver um projeto muito grande, bem complexo, para muitos acessos, com muitos dados, bem personalizado, como esse castelão aí. Como eu disse, no pacote inicial, você tem vários módulozinhos, além dos módulos contribuídos na comunidade. Eles podem ser considerados aqueles componentezinhos do Lego ali. Tá? Ou então você pode já utilizar e instalar uma plataforma mais completa do Drupal. Não só aquela instalação básica, mas o que a gente chama de distribuição. Você já baixa uma distribuição focada em um determinado tipo de produto ou mercado. Por exemplo, uma distribuição para e-commerces. Eu vou dar uma palestra amanhã sobre isso, é o Commerce Kickstart. Ela é uma distribuição focada em e-commerce, tem os módulos necessários para você trabalhar com sua loja de produtos físicos, você instala e já tem uma loja perfeita rodando. Vai customizar, claro, interface, configurar método de pagamento e tudo mais, mas já te dá toda a estrutura para aquilo ali. Isso seria o caso desse Technic ali, que é o carrinho que vem com já tudo montadinho, né? E, além disso, você pode montar a sua própria distribuição. Com todos aqueles componentezinhos, você pega, monta tudo, cria a sua distribuição, e aí, para quem é da área de negócio, aí, de repente está vendo um mercado determinado, vou vender sites para clínicas de beleza. Então, você cria uma distribuição e aí começa a vender. Isso aí é só instalar e configurar conteúdo, temas e tudo mais. Tá? Aqui a gente vai apresentar um pouco mais dos casos de uso do Drupal, né? Formas como o Drupal pode ser aplicada. Uma presença online, aí são sites institucionais da Zynga, é a principal empresa de jogos sociais, vocês já devem ter conhecido, tem jogos para Facebook, acho que estão rodando com mobile também. O site deles institucional é em Drupal. O site da instituição do Martin Luther King é em Drupal também, e tem vários outros sites de instituições, grandes instituições feitos em Drupal. Plataforma para publicação, é uma excelente plataforma para publicação, um conjunto de módulos. A estrutura básica dele permite você estender com vários módulos para criar um excelente portal de notícias. A gente tem o primeiro lá de trás, que é o The Economist. Vocês devem conhecer, um jornal grande, acho que é da Inglaterra, e feito em Drupal, muito conteúdo, depois eu vou falar um pouco mais sobre a peculiaridade dele. Valor Econômico, um portal brasileiro do jornal Valor Econômico, e o site da EBC também. A gente tem vários módulos que facilitam, que otimizam a interface de administração de conteúdo para editores e possibilitam estender para integração social, enfim. Uma ferramenta de busca robusta. Ele vem com um sistema padrão de busca, mas o Drupal 7 flexibilizou muito o sistema de busca. Tá? Você consegue, no Drupal 6 você já conseguia também, mas você consegue integrar com Apache Solr, para quem conhece um pouco mais de infraestrutura aí, você consegue criar sistemas de busca bem robustos, bem complexos, como esse daí que você filtra por letrinha ou filtra ele por categoria, busca facetada, você, sei lá, pesquisou por... Você vai lá, por exemplo, no zap.com.br, pesquisa por um determinado carro e do lado tem aqueles filtros. Aquilo é uma busca facetada, você vai filtrando até chegar a um determinado carro que você quer, a categoria de carro. E esse é um site do Hospital da Flórida, um caso interessante. Esses slides aí todos, a maioria dos casos que tem nele vieram do próprio material oficial da Acquia. Né? Então, algumas adaptações foram feitas para a gente nacionalizar um pouco, como foi o caso do Valor Econômico e tudo mais. É uma plataforma para discussões, aí a gente tem um caso da Central de Desenvolvedores do Twitter, usando o Drupal para distribuição, para discussão, né, de funcionalidades, enfim, de API, fórum de dúvidas. Múltiplos idiomas, o Drupal trabalha muito bem com múltiplos idiomas, aí tem um site da Anistia Internacional, ali em cima, você tem o primeiro nível de menu ali, Media Center, e embaixo você tem os idiomas, no caso aí são 3 idiomas. Você pode trabalhar com dezenas de idiomas no seu site, com a mesma estrutura de desenvolvimento. Você instala aqueles módulos focados em internacionalização, depois é só adicionar idiomas. Você vai adicionando idiomas e gerenciando conteúdo.
tá? Então, excelente para trabalhar com multi-idiomas também. Projetos de grandes eventos, e aí a gente citou os dois grandes nacionais, né? O portal da Copa do Mundo 2014 é em Drupal, e o portal das Olimpíadas de 2016 em Drupal também. Da Copa do Mundo, se não me engano, é em Drupal 7, o Rio 2016 é em Drupal 6, porque já foi desenvolvido há mais tempo. Mas são excelentes casos de eventos internacionais de grande referência que dão peso para o Drupal, né? Como caso de uso. Engajamento de cidadãos. A Casa Branca tem utilizado muito o Drupal. Assim que o Barack Obama assumiu, eles mudaram o site deles lá e foi esse sitezinho que está ali atrás, todo bonitão, todo personalizado e tal. E a equipe deles colabora bastante com a comunidade também. Eles criaram, sei lá, menos de um ano atrás, eles criaram uma distribuição para petições públicas, né? Para quem quiser lançar lá um site de petições públicas, eles criaram, a equipe da Casa Branca criou em Drupal. Então você vê que eles realmente aderiram e confiaram, gostam da plataforma e estão colaborando, estão dando de volta aqueles benefícios que receberam, né? Eu não marquei o horário que eu comecei aqui, se alguém puder me avisar depois. Eu não tenho horário aqui. Engajamento de estudantes são sites, são portais de universidades. A USP utiliza bastante o Drupal, tem várias escolas, né, da USP que trabalham com Drupal. Eu não sei o IME, mas tem galera aqui da USP, o Ademir está ali, né? Tem um pessoal aí da USP que sabe bem quais são os projetos que são utilizados em Drupal. A gente tem a Unicamp também, Harvard lá atrás, inclusive a Harvard também, a equipe deles também desenvolveu uma distribuição focada em sites de universidades, que é o Open Scholar. Então você vê que a galera entra, gosta da plataforma e colabora, traz de volta esse benefício para a comunidade. E são sites grandes, né? Biblioteca digital, você consegue desenvolver bibliotecas, gestão de documentos. São dois casos aí, eu não conheço esses dois sites, mas possivelmente são grandes porque estão no slide oficial da Acquia. Mas eu conheço alguns casos brasileiros de bibliotecas menores, para gerenciamento de documentos, enfim. Documentos digitais Office. Os slides, sim. Tá? Eu não lancei eles agora aqui, mas assim que acabar a minha palestra aqui, eu já jogo no SlideShare e dou uma tweetada. Tá? Plataforma para bandas, aí são sites, né, de artistas e tudo mais. Tem bem mais artistas do que isso usando o Drupal, inclusive Michael Jackson. Você vê que existe um mito que a pessoa fala assim, não, CMS, eu vou usar um negócio engessado, todo mundo vai olhar e falar que aquilo ali é o Drupal. Mas olha para isso aí, olha o nível de personalização que tem. A camada de aparência do Drupal é muito flexível, você consegue implementar o design que você quiser aí. Inclusive esse foi um dos principais motivos de eu ter adotado há 5 anos atrás. Encurtador de URL, é um caso de um site do governo dos Estados Unidos para encurtar o URL, vocês já devem conhecer isso, né? Para jogar no Twitter, Facebook e tudo mais. Construtor de serviços, isso aí é um caso bem interessante. Para quem tem domínio de desenvolvimento com Drupal e tudo mais, é tranquilo chegar lá, baixar a instalação, baixar o Drupal, instalar, configurar, papapá. Só que tem gente que não é focada em desenvolvimento, precisa desenvolver os sites do seu negócio. Eu sou um dono de padaria, por exemplo. Não quero contratar ninguém para fazer. Eu vou lá e acho um construtor de sites pela internet. Tem construtores de sites para Drupal. O caso aqui, o Drupal Gardens, que é inclusive da própria Acquia, é um construtor de sites para Drupal. Você chega lá, cria uma conta, tem o link criar novo site, aí você cria o site, escolhe o tema, escolhe quais funcionalidades quer, joga conteúdo, administra tudo online. E se quiser, você pode baixar aquele site que você configurou para instalar em outro servidor. Então, é um exemplo muito legal de construtor de site. O Buzzer também é do pessoal da Lulabot, que é uma empresa focada em Drupal também. E outros dois lá, Drupal Rooms, que é para reservas, né, de hotéis ou de pousadas, enfim. E
Aquele camarada ali embaixo eu não conheço, mas é um construtor de sites, é para alguma coisa envolvendo com cidade, localidade de cidade. Construtor de produtos, aí, na verdade, o título acho que não está muito claro, mas loja virtual, você desenvolver sua loja virtual personalizada. Lá atrás a gente tem o Drupal Commerce Demo. Drupal Commerce é o principal módulo de e-commerce para Drupal 7. Terão palestras aí sobre Drupal Commerce também. E é uma plataforma muito flexível. Vocês vão entender melhor sobre o que é o Drupal Commerce depois. Você consegue desenvolver grandes lojas virtuais em Drupal. O site do meio ali, Commerce Guys, é a empresa que mantém o Drupal Commerce, a principal empresa que mantém o Drupal Commerce, e o Commerce Kickstart, que é esse da frente aí. Esse aí é um site modelo da distribuição Commerce Kickstart. Falei para vocês que, lembra daquele exemplo lá do carrinho que já vem montadinho, você já compra ele montadinho e tudo mais. Commerce Kickstart é um exemplo disso. Você baixa, instala, e se você selecionar lá, loja demo, ele vai vir com tudo isso aí para você. Instalar a loja demo, ele já vai vir com todos os conteúdos, com o slideshow, com tudo configurado. Carrinho de compra, checkout personalizado, método de pagamento, desconto, enfim. Tudo prontinho desse jeito que está aí. Por que escolher o Drupal? A gente poderia ficar aqui falando sobre vários motivos, né? Na internet, se você buscar por que escolher o Drupal, o Why Drupal, você vai encontrar vários posts de blog com alguns argumentos para te convencer disso, tá? Mas a gente focou aqui em alguns um pouco mais voltados à funcionalidade, um pouco mais voltados à parte prática. Se a gente comparar com outros CMS, funcionalidades e interface altamente personalizáveis. Espera aí, gente, isso aqui está incomodando. Funcionalidades e interface altamente personalizáveis. Falei para vocês que esse mito de que o Drupal tem cara de Drupal não existe. Esquece. Se alguém aqui tem essa ideia ou ouviu alguém falar sobre isso, não existe, porque você personaliza tudo. A camada de aparência do Drupal é muito personalizável. Tá? E funcionalidades também. Você começa com módulos básicos, iniciais. Alguns módulos que você baixar vão suprir necessidades específicas. Por exemplo, eu quero um módulo para criar uma galeria de foto. Você vai ter alguns módulos já focados para isso. Você vai instalar e ele vai ter lá a sua galeria de fotos rodando. Mas, por outro lado, você pode usar um conjunto de outros módulos mais flexíveis para também criar uma galeria de fotos. O exemplo disso, você pode criar tipos de conteúdo, que é uma funcionalidade nativa do Drupal 7, do Drupal. Tipo de conteúdo, configura um campo de upload de imagem, integra com um lightbox, o efeito de overlay, né? Overlay. E depois você faz uma listagem de fotinhos com o módulo views. Então, para quem desenvolve diariamente, para quem conhece o Drupal, você consegue utilizar módulos que são um pouco mais flexíveis, um pouco maiores e mais flexíveis, e você junta pedacinhos de cada funcionalidade desses módulos para criar funcionalidades novas. Então, é muito personalizável em relação a funcionalidades também. Extensível com API e temas personalizados, eu vou mostrar um slide daqui a pouco. Você já tem um conjunto de módulos lá, tem mais de 20 mil módulos para Drupal. Mas se tem alguma coisa, uma necessidade muito específica para o seu projeto, para o seu negócio, que você não encontrou funcionalidade para ele, você pode criar o seu próprio módulo. E tem uma API muito completa para isso, com documentação e com suporte, comunidade para te ajudar. Tá? Vou mostrar um exemplo sobre isso, vai ter um screenshot sobre isso daqui a pouquinho ali. Comparado com frameworks, para quem não sabe o que é framework, é uma ferramenta que tem um conjunto de bibliotecas, né, para te ajudar a desenvolver sistemas, para você não precisar pegar o PHP do zero e programar um gerenciador de documentos, por exemplo. Você pode pegar um framework para poder agilizar esse desenvolvimento. A diferença do framework e o CMS é que o CMS já trabalha com funcionalidades e interface. Toda a funcionalidade nele que você instala já vem com interface para poder gerenciar aquele conteúdo. O framework você tem que programar tudo na mão, todas as funcionalidades que você quer. Então, comparado com o framework, você poupa tempo e esforço com outros subsistemas. O Drupal já vem com esses módulos básicos que eu falei, né? Sistema de usuário, sistema de comentários,
enfim, isso já vem pronto, é só você chegar e instalar, e ele, além de te dar a funcionalidade, também vai te dar a camada de gerenciamento. E poupa também tempo e esforço com as distribuições. Se você quer lançar uma loja virtual, não precisa pegar um framework e programar tudo do zero até chegar à loja virtual. Da mesma forma, você não precisa pegar o Drupal do zero e instalar os módulos para chegar a uma loja virtual. Você pode pegar a distribuição Commerce Kickstart, que já é a loja virtual completa para você. Tá? Outro motivo para escolher o Drupal, um grande ecossistema de provedores de serviços e especialistas. Na verdade, a comunidade global de Drupal é grande. Ela é muito mais ativa nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, hoje a gente está vendo aqui que está começando a crescer. É o primeiro evento que tem mais do que 40 pessoas numa sala. Eu acho que tem mais do que 40 pessoas, sem contar outra sala que está lá. Então a gente vê que a comunidade está crescendo, são novos desenvolvedores, novas pessoas de negócio, novos designers, front-ends, que estão entrando para poder contribuir, para poder crescer esse mercado e a comunidade e criar esse ecossistema de provedores de serviços especialistas. Hoje tem algumas empresas especializadas, não são muitas, mas isso com certeza vai ser construído também a partir de vocês, que estão hoje aqui conhecendo algumas funcionalidades. E a comunidade enorme e ativa, também tem um pouco a ver com isso, né? A comunidade enorme global, muito ativa. A distribuição como esse Kickstart, por exemplo, começou com um grupo pequeno de pessoas, os caras tiveram a ideia, a própria Commerce Guys, começaram a desenvolver, foram desenvolvendo funcionalidades, depois foram chegando outras pessoas, e hoje tem uma comunidade em volta somente do Commerce Kickstart. Então isso é muito interessante também. Quando você começa a desenvolver distribuições, ou sei lá, alguns módulos que são um pouco mais genéricos, você cria comunidades em volta dessas distribuições, dessas funcionalidades, além da comunidade global de Drupal. Isso é muito legal também, e isso é uma característica de open source, na verdade. Aliás, uma outra vantagem de escolher o Drupal é totalmente gratuito. Altamente configurável, e aí eu estou dando exemplo sobre aqueles tópicos que eu falei. Aqui a gente tem exemplo de um site um pouco mais simples, do Varnish, que é um sistema de cache, e outros sites um pouco mais complexos e mais configurados, opensource.com e o governo lá de Londres, do Reino Unido, né? São sites bem mais configurados, com mais funcionalidades. API extensível. Isso aqui é um exemplo de um módulo que está implementando a API de permissões. Quando você vai lá desenvolver a sua funcionalidade, aí você quer criar novas permissões para que a pessoa chegue lá e fale, eu quero que o grupo de usuários tal tenha permissão para criar essa nova funcionalidade, para usar essa nova funcionalidade. Então isso você estende com a API de permissões, são os hooks. Possivelmente vai ter alguma palestra sobre programação de módulos aí, eu não cheguei a ver a grade toda. Mas os hooks são isso, você tem essa API do Drupal e cada módulo que você desenvolve, você estende um pedacinho naquele determinado recurso. No caso aí, permissões. Isso é bem documentado também. Tá? Personalização da interface do usuário. Aqui são dois exemplos. O primeiro exemplo lá de trás é o módulo Workbench instalado, Workbench. Ele te dá um dashboard personalizado para quem trabalha com conteúdo, especificamente com conteúdo. Para quem faz portais de notícia, de repente de universidade e tal, é interessante utilizar o Workbench. Ele te dá esse dashboard com os conteúdos recentes, quais são os meus conteúdos editados. Uma extensão do Workbench é o Workbench Moderation, que ele te dá um fluxo de moderação, e você pode personalizar esse fluxo de moderação. Tem um cara que cria, tem outro que aprova, outro que publica. Então, você consegue personalizar isso aí também. Esse caso aqui é o tema Rubik. Essa interface administrativa aqui é o Rubik, a parte cinza, que tem esses ícones e tudo mais. Está personalizando a interface administrativa do Drupal. E do lado daquela barra preta é o módulo admin, que te dá uma navegação um pouco diferenciada dentro da sua administração, né? Então, interessante também, você pode personalizar a parte externa do site, o que é público,
e também a parte interna, implementando temas ou novos módulos como esses. Os subsistemas que a gente comentou há pouco tempo, na verdade, são aqueles sistemas essenciais do Drupal, quando você baixa e instala. Por exemplo, você tem um sistema básico de conteúdos, sistema básico não, um dos sistemas essenciais é o sistema de conteúdos, que tem a gestão deles, possibilita você criar tipos de conteúdo diferentes, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Sistema de usuário, já com permissões, com grupos de usuários, possibilitando você colocar campos personalizados para o perfil de usuário. Taxonomias, que são a funcionalidade do Drupal para categorização ou classificação de conteúdos. Então, você tem lá uma taxonomia, por exemplo, tipo da notícia ou canal. Então, você vai criar uma notícia e vai escolher qual canal que ela vai entrar. Isso é uma taxonomia. Tá? Sistema de comentários, sistema de busca, menu lá em cima, um sistema de menu, isso é tudo gerenciável. Para você criar um item de menu, você não precisa abrir o código, vai lá e bota LI, nada disso. Você vai na interface lá, gerenciar menus para adicionar item. Você vai definir qual é o caminho, qual é o título, enfim, define a posição do item, que esse item vai aparecer. As distribuições, né, uma das formas que eu comentei de agilizar o processo, poupar tempo e esforço. Aí tem exemplo de 3 distribuições, Open Publish lá atrás, é uma focada em site de publicação, portais de notícia. Uma distribuição bem interessante, bem completa. No meio ali tem o Drupal Commons. Na verdade, até saiu uma versão nova do Drupal Commons, não é mais com esse design aí. Essa é a versão 2, já saiu a 3. Essa Drupal Commons é focada em redes sociais. Se você precisa criar grupos sociais, redes sociais dentro, sei lá, da sua faculdade, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Você vai pegar a USP e falar, beleza, vou instalar um site geral, USP. E aí, dentro desse site, eu vou ter um grupo só para o IME, um grupo só para escola tal, um outro grupo só para a escola tal. E cada um desses grupos tem seus alunos e suas próprias funcionalidades. Você cria essa rede social, você cria esse grupo. E aí o aluno, de repente, pode fazer parte de mais de um grupo, pode gerenciar ou pode publicar em mais de um grupo, enfim. O Drupal Commons é para redes sociais. E o COD, que é uma distribuição focada em conferências, sites de eventos. As DrupalCons, são as conferências internacionais de Drupal, elas normalmente utilizam essa distribuição. Inclusive, ela foi feita por causa da DrupalCon. E você tem aí gestão de ingressos, gestão de participantes, de palestrantes, de patrocinadores, pagamentos, enfim, tem tudo integrado. Te poupa bastante tempo se você quiser fazer um site de evento. Serviços especializados. Lá atrás tem o site da Acquia. A Acquia, para quem não sabe, é a principal empresa por trás do Drupal. É a empresa do criador do Drupal, que é o Dries. Oi? Isso, eu não sei pronunciar. É a empresa dele, ele fundou essa empresa e é uma das empresas que mais contribuem, colaboram com o Drupal, colaboram com a comunidade Drupal, com novas funcionalidades, produtos e tal. Lá dentro do site da Acquia você tem os parceiros oficiais. Você pode buscar lá por região quais são os parceiros em determinada localidade para você buscar um serviço, enfim, desses parceiros. No site drupal.org você também tem o Marketplace lá. Se não me engano é drupal.org/marketplace. Você tem lá todas as empresas ou freelancers, desenvolvedores que trabalham com Drupal. E aqui na frente a gente colocou o site, o perfil da Fisqua no site da Acquia, que nós somos parceiros oficiais da Acquia. Então, lá, se você buscar lá na região do Brasil, se não me engano, são 2 ou 3 empresas só parceiras. Você vai encontrar o perfil da Fisqua lá também. Contribuição ativa. Aqui fala um pouco sobre a comunidade, né? sobre o ecossistema do Drupal. Esses dados estão desatualizados. A data dele é de março de 2012, bastante desatualizado, né? Isso foi o slide oficial deles lá. Mas nessa época você tinha 15 mil e tantos módulos, 1.000 e não sei quantos temas, para desenvolvedores,
785 mil pessoas em 228 países. Você vê que é um ecossistema bastante grande, né? Hoje já está bem maior do que isso. Módulos, por exemplo, tem mais de 20 mil, enfim. Você acessando a própria página, drupal.org, você consegue ver, tem um bloquinho lá que tem as estatísticas, você consegue ver esses dados aí de baixo. Aí é relacionado aos eventos, né, as DrupalCons, que são as conferências de Drupal, que é o lugar onde... Aqui a gente está fazendo uma Drupal Camp, é um evento regional que está trazendo pessoas de outros estados também, mas a DrupalCon é um evento que traz pessoas de outros países. É um evento que a comunidade se junta para poder conhecer coisas novas, para poder aprender, para poder ensinar, para poder, enfim, interagir. E aí tem uma escala aí do 2005, 2006, como é que foi o número de pessoas dos eventos. E você vê como é que ele foi crescendo até chegar em 2012. Né? As próximas, aqui são os eventos regionais, Drupal Meetups, Drupal Camps, Bad Camps. Aqui embaixo, inclusive, eu coloquei a própria Drupal Camp São Paulo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas tem aqui aquela máscara de índio ali. São os eventos regionais de Drupal pelo mundo. E os eventos internacionais, as DrupalCons, as próximas, na verdade, aquela primeira já aconteceu, a de Sydney, mas vai ter agora em Portland em maio, e é o ponto de contato de toda a comunidade global. Não sei quem gosta desse tipo de evento internacional, é uma boa. O que vem na caixa? Quando você instala o Drupal, que tipo de coisa que você tem, né? A gente falou um pouco mais por cima, mostrando casos e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que vem na caixa. Primeira coisa sobre o ambiente. O Drupal trabalha muito bem com Linux, Apache, MySQL e PHP. Trabalha muito bem, é recomendado que se utilize essa estrutura. Essencialmente PHP, porque é escrito em PHP. Mas os outros componentes ali você pode mudar. Você pode botar em servidor Windows, você pode botar no Nginx, pode botar com outro banco de dados. Possivelmente você vai ter alguns ajustes para fazer. E aí, é claro, se você falar, não, eu quero usar com o SQL Server, você vai ter que garantir que sabe de SQL Server para configurar a ponto de trabalhar com Drupal. Tem bastante conteúdo na internet, se você der uma pesquisada, você consegue achar. Oracle, enfim. Mas trabalha muito bem com Linux, Apache, MySQL e PHP. Quando você instala o Drupal, na versão standard dele, que é a versão que vem com alguns recursos já pré-instalados, né? Você tem essa interface aí. Lá em cima, a barra preta é a barra de administração, que tem a estrutura geral de navegação da sua administração. E embaixo, a barrinha cinza. A barrinha cinza é a barra de atalhos, que você pode, por exemplo, a barra de administração lá em cima tem a estrutura inteira de links, mas de repente você quer ir direto para uma determinada página da sua administração, então você inclui como atalho. Aí você tem essa estrutura aí, esse overlay aí em cima, que cada link que você abre, cada link que você clica, ele abre na frente para não perder a página de trás. E tem os links de seção dentro daquele link de administração. Por exemplo, aqui você está numa administração do tipo de conteúdo artigo. Ali em cima você tem as tabs dessa seção. Editar o tipo de conteúdo, gerenciar campos, gerenciar a exibição, enfim. Linkzinho para fechar, enfim, essa é a estrutura básica da sua administração quando você instala na versão standard do Drupal. Edição de conteúdo, esse é o formulário básico de conteúdo. Isso aí você está editando um conteúdo do tipo artigo, então ele já vem com título, tags, free tag, né, para você ir botando com vírgula, categorias, keywords, campo de upload de imagem, podendo colocar texto alternativo, um campo de corpo, e o botão de salvar, pré-visualizar e tudo mais. Claro que isso aí pode ser estendido, você pode criar novos campos personalizados, você pode definir endereço personalizado para essa página, você pode configurar, habilitar comentário para esse artigo, enfim. É só ir instalando módulos e configurando de forma que você chegue no resultado esperado.
Os blocos no Drupal são pequenos pedaços de conteúdo que você pode posicionar na tela. Então, imagina, você chega numa página principal do portal G1. Cada pedacinho de conteúdo daquele ali é um bloco. Dependendo do tipo de ferramenta que você trabalha, você pode chamar isso de módulo. Tem muita gente que fala, um módulozinho de comentários, um módulo de enquete. Isso aqui no Drupal é um bloco de enquete, bloco de comentários. E aqui é a tela de gerenciamento de bloco. Por trás a gente tem a tela com a lista de blocos para você poder posicionar. Eu vou mostrar um pouco melhor sobre isso no próximo slide. Mas aqui você configura a visibilidade do bloco, se ele vai aparecer em quais páginas, ou quais ele não pode aparecer, em quais tipos de conteúdo, ou para quais papéis de usuário, para quais grupos de usuário. Essa página de gerenciamento de visualização, visibilidade de bloco. Papéis e permissões faz parte do sistema de usuários. Um sistema de usuários não tem apenas o usuário, você não vai apenas adicionar um usuário, você tem que dizer de que grupo ele é. No caso, um grupo no Drupal é um papel, papel de usuário é um grupo de usuários, e para cada papel de usuário, a gente está vendo aqui, essa aqui é um pedaço do screenshot da tela de permissões. A gente tem nas linhas horizontais as permissões, por exemplo, acessar o Administration Menu, que é um módulo. Quem pode acessar? Quais papéis? Aí a gente tem as colunas, papel usuário anônimo, usuário autenticado, visitante do site, editor e administrador. Então, se diz qual tipo de grupo de usuário pode acessar. Módulos para funcionalidade, né? Como eu falei, sistema modular, você vem com a parte básica, você pode baixar novos módulos extras, módulos contribuídos para poder incrementar e melhorar esse seu site. O repositório oficial de módulos é Drupal, não tem o link aí, mas é drupal.org/modules. E lá você faz pesquisa por compatibilidade, por tipo de módulo, se é para administração, se é para e-commerce, enfim. Temas para aparência. Um site não é feito somente de funcionalidade, você precisa de personalizar sua aparência também, seu layout. O layout no Drupal é definido através de um tema. Tá? O tema é como se fosse um template em outros CMS ou frameworks. É o cara que é responsável pela aparência do seu site. Aqui eu vou mostrar um caso de um site que tem vários tipos de conteúdo. Eu vim falando aqui, o tipo de conteúdo artigo, você gerencia ele e bota título, paraná. Com o Drupal você pode criar vários tipos de conteúdo. Um mesmo site pode ter conteúdos do tipo notícia, evento, blog, são tipos de conteúdo diferentes. Cada um desses tipos de conteúdo vai ter configurações específicas. Por exemplo, a notícia vai ter o campo título e categoria e corpo. O artigo vai ter título, categoria, keywords e corpo. O evento vai ter data do evento também. Então, você tem configurações específicas, se habilita comentário ou não, tudo isso é feito em tipos de conteúdo. E aqui tem um exemplo do próprio site The Economist. É um portal de notícias e tal, mas você vê aqui tem a marcação 1, são conteúdos do tipo blog. Aqui embaixo, produtos e eventos, são tipos de conteúdos diferentes. Tem muita notícia aí, então também tem um tipo de conteúdo de notícia. No caso do The Economist, você tem lá artigos, edições periódicas, jornais, clientes, papéis de usuário, são tipos de dados que você tem no seu site. E aí tem esse site tem uma característica que ele, quando ele for lançado, eu não sei se isso se mantém essa frequência, mas ele tinha um comentário por minuto. Então o volume de dados dele é absurdo, né? Um comentário por minuto, hoje já deve ter até mais do que isso. E esse site foi lançado quando ele foi migrado do CodeFusion, que é um framework para desenvolvimento, e foi migrado para o Drupal. Essa migração foi feita utilizando o módulo Migrate, possivelmente outros módulos foram utilizados para isso também, mas principalmente o Migrate. E esse módulo Migrate permite que você migre tanto de outros CMS para o Drupal, quanto de versões do Drupal, né? Você vai instalar um site local, depois você vai migrar para um outro lugar. Então você usa o módulo Migrate para poder te ajudar a fazer isso, tá? A migração de dados. A web montada. Vamos ver o que é isso aqui.
Quem não está acostumado a trabalhar com CMS, de repente tem um pensamento parecido com esse daqui. Ó. Vou criar um site, beleza. Meu site vai ter um domínio principal. Dentro do servidor lá eu vou criar uma pastinha News e uma outra About. E dentro de cada pastinha eu vou criar os arquivos para cada página. Para quem não estava acostumado a trabalhar com Framework ou com CMS, tem um pensamento um pouco assim. E aí você vai definir primeiro a estrutura do site, como é que vai ser a página principal, quais são as colunas, como é que vai ser a página interna. E aí, beleza, já definiu o layout da página principal, você vai ter aquele conteúdo de destaque ali, como é que ele vai aparecer na página completa. Beleza, definiu essa estrutura, ok. Só que você criou arquivos diferentes para cada uma dessa estrutura, você pensou primeiro na estrutura, para depois pensar no conteúdo ou na exibição do conteúdo. Né? Com o Drupal, é diferente. Você trabalha na estrutura de conteúdo para depois trabalhar na estrutura do seu site. Tá? Estrutura de conteúdos. Quais são os tipos de dados que você vai ter no seu site? Se você vai ter artigo, se vai ter blog. Como é que vai ser o tipo de conteúdo do artigo? Ele vai ter um campo de título, de imagem, de corpo. Você vai ter usuários também. Quais são os campos de perfil de usuário? Você vai ter um avatar para o usuário, uma imagem de perfil. Quais são os campos dele? Termos, que são os termos de taxonomia para categorização, quais serão os termos? Eu vou ter lá termos para categoria da notícia, termos para tipo de evento, enfim. Sistema de comentários, como é que vai ser isso? Então você pensa nessa estrutura de dados para depois você pensar em estrutura. Por quê? A gente vai ver um pouquinho mais na frente aí. A comparação do modelo antigo para o modelo novo com o Drupal antes você tinha um título e um corpo que carregava todas as informações do seu conteúdo. Mas quando você trabalha de forma estruturada com o conteúdo no Drupal, você tem um campo para cada informação. E aqui, nesse momento, você não está se preocupando com a exibição dele ainda, você está se preocupando com a estrutura, como que ele vai ser armazenado e tudo mais. A exibição, em determinados lugares, você pode configurar de forma diferente. Vai ter um exemplo um pouco mais à frente. Esse aqui é um exemplo de uma página que você está usando título, imagem, corpo de texto e tags. Numa outra página, você vai usar apenas título, imagem, autor e data. Tá? Se você estruturar o seu conteúdo dessa forma, você consegue visualizar, configurar a exibição dele de forma diferente em vários lugares. Um conteúdo se comporta de forma diferente em vários lugares. Aqui um exemplo do opensource.com. Esse bloquinho que está destacado aqui é um bloco de últimas enquetes. Últimas enquetes. É um módulo POL do Drupal, que foi até o Drupal 7, no Drupal 8 acho que não vai vir mais no núcleo, mas você instala o Drupal e já tem esse módulo aí. Você habilita, a configuração dessa enquete é mais ou menos aqui assim, você tem lá o tipo de conteúdo da enquete, você vai criar um conteúdo do tipo enquete, e tem a pergunta lá em cima, e quais são as respostas possíveis. Tá? Depois de você configurar esse conteúdo, essa enquetezinha vai ser adicionada no bloco que já é criado por padrão pelo módulo de enquetes recentes. Tá? E aí, na estrutura de blocos, no gerenciamento de blocos, você vai posicionar em qual região que você quer. E o seu site é todo montado dessa forma. Você tem lá em cima o menu, sobre, o menu principal, menus personalizados, dependendo de cada seção, o bloco gerado por um módulo, que é o da enquete, o exemplo que eu dei, e uma listagem com o views, que é um módulo, o módulo views que serve para você fazer consulta a banco de dados e exibição personalizada. Tá? Se você tem essa estrutura de dados bem modelada, você consegue exibir de qualquer forma, em qualquer lugar. Essa aí é um exemplo da página de gerenciamento de blocos. O que ele está destacando aí são as regiões de blocos, e as regiões são as colunas do seu site, são os espaços onde os blocos serão posicionados, poderão ser posicionados. Aí você tem lá a região cabeçalho, a região de navegação, a região de ajuda, enfim. E você pega esses bloquinhos, que são essas linhas que tem as setinhas assim, para cima e para baixo, para o lado, que é o drag and drop. Você pode posicionar, você pode puxar o bloco site logo para baixo, puxar outro para cima e mudar de regiões dessa forma. O exemplo de regiões do seu site são os espaços onde você vai poder posicionar blocos de conteúdo.
Sistema de integração. Quando você trabalha com Drupal, ou quando você quer desenvolver seu projeto, às vezes você não vai querer só fazer o seu sitezinho, de repente você vai querer integrar com ou algum serviço já existente, ou um serviço seu, de repente o seu back-end da empresa, enfim. Como é que o Drupal trabalha com integração? Aqui eu não vou me aprofundar em como fazer a integração e tudo mais, é mais uma visão geral mesmo, mas se você estiver considerando, por exemplo, se for um serviço público existente, provavelmente vai existir um módulo. Um exemplo disso é MailChimp, é um sistema de e-mail marketing, bem conhecido, bem popular. Então, já existe um módulo de integração com o MailChimp. Se for um serviço proprietário, talvez você não tenha, porque serviço proprietário não é muito, de repente não é muito difundido ou não é aberto para você fazer tipo de integração, então talvez não tenha um módulo. Mas se for uma fonte de dados sua ou uma aplicação personalizada sua dentro da sua empresa, você pode programar essa integração. Tá? E aí pode ser via serviço ou direto no banco de dados, enfim, você programa do jeito que você quiser lá. É extensível a ponto de você conseguir fazer a integração com esses serviços. Exemplo, integração com Twitter. Tem um módulo, que é o módulo Twitter, que ele já te faz, ele vincula uma conta do Twitter com uma conta de usuário no site para você fazer login e autenticação com o Twitter. Exibe o feed de tweet, né, dentro do seu site, um bloquinho. Habilita o botão de tweetar e faz a parte de login e tweetar. Né? Um único módulo possibilitou essas integrações. É claro, você tem a configuração disso e isso é documentado, você vai ter que ir lá no Twitter para pegar a chave dele, configurar dentro do seu site para você conseguir fazer a conexão. Mas já existe, como é um serviço bem popular, já existe a integração. Facebook é outro exemplo. Se você quiser botar apenas o botão de curtir, que é uma coisa simplesinha, ou você pode ir lá no link do Facebook e copiar aquele código, ou pode usar um módulo que também já ajuda nisso. Inclusive, tem o pessoal aí, o Leandro e o Alex, desenvolveram um módulo que é o Easy Social, se não me engano. Vai ter uma palestra sobre isso, que te dá aqueles links de compartilhar no Twitter, Facebook e tudo mais. Se você quiser fazer login no seu site, tem um módulo FB Connect para fazer login com o Facebook no seu site. Ou se quiser criar aplicativos para Facebook com o Drupal, você pode usar o módulo FB. Ele faz essa integração para você desenvolver o aplicativo em Drupal para Facebook. E aí tem exemplo de outros serviços para fazer integração. Né? Tem o Salesforce, AdSense, Twitter, MailChimp, YouTube, Vimeo, Google Maps. E nesse link aqui de baixo, j.mp/thirdparty, você consegue ver uma lista de serviços terceirizados integrados ao Drupal. Controlando a exibição. Eu disse que eu ia mostrar para vocês um exemplo de como se a gente definir a estrutura dos seus dados, você consegue configurar exibições diferentes em cada lugar. O exemplo do opensource.org. Você tem um único conteúdo, que é aquele com o bannerzinho Denver ali. Esse mesmo conteúdo tem uma chamada nessa página principal, tem uma chamada diferente em outra página e tem a visualização completa. Você só cadastrou conteúdo uma vez, com um único título, uma única imagem, e dentro do Drupal você configurou exibições diferentes, inclusive criando as versões diferentes para imagens. Você não precisou fazer o upload de 3 imagens. Você jogou uma só e ele criou versões diferentes. Outro exemplo, uma chamada do conteúdo e a visualização completa, com a imagem grande e a imagem pequena. Como é que se faz isso? Você tem a API de campos do Drupal com uma interface visual também para você adicionar campos personalizados. Então você vai adicionar um campo de imagem para você fazer o upload de imagem, é o primeiro passo. Depois você vai configurar a miniatura, quais são as versões dessa imagem, quais são as versões possíveis que essa imagem vai aparecer, essa ou outras imagens, né? E depois de você configurar o campo, configurar a miniatura, esse estilo de imagem, a gente chama isso de estilo de imagem, vai ficar disponível na configuração de exibição do conteúdo. Sendo mais claro aqui, essa aqui é a tela de configuração de estilo de imagem. Ali embaixo você tem, eu não sei se o pessoal lá de trás consegue ver, mas você tem ali
uma ação, um efeito que está adicionado ali é escalar e fazer o crop com a altura e largura de 100 pixels. Então, qualquer imagem que for enviada, ele vai criar uma nova versão dessa imagem de 100%. Tá? Essa é a tela de gerenciamento de campos, onde você vai poder adicionar um novo campo de upload de imagem. E aqui a tela de gerenciamento de exibição dessa imagem. E aí, beleza. Você já tem o campo, você já tem o estilo de imagem configurado para miniatura. Onde que eu quero que essa miniatura apareça? Eu vou lá no tipo de conteúdo, artigos, por exemplo, gerencio a exibição desse tipo de conteúdo e seleciono no campo de imagem o formato de exibição dele, thumbnail. Para outro tipo de conteúdo, ou em outro formato de exibição, ali em cima está marcado teaser ali, são várias formas de visualização desse conteúdo. Em outra forma de visualização, você pode configurar um novo formato de exibição dessa imagem. Então, trabalhe primeiro focado em estrutura de dados, estrutura do seu conteúdo, porque a exibição é moleza. E o que mais você pode configurar na exibição? Comprimento do título, texto da chamada, como é que vai ser esse texto, se vai ter tags ou não, link para comentários, e se você quiser uma personalização um pouco maior dessa visualização, da configuração de exibição, tem um módulo chamado Display Suite, que é drupal.org/project/ds, que ele te dá aí uma gama gigantesca de possibilidades para configuração de exibição. Tá? Bom, uma palestra de visão geral do Drupal, deu para ter uma ideia dos casos, grandes casos de uso, deu para ter uma ideia que não existe problema com tema, com a aparência do seu site, porque isso você pode configurar, pode criar o seu próprio tema personalizado. Não precisa ter medo, você não tem problema com exibição de dados, exibição de conteúdos. Trabalhe primeiro na estrutura dos dados para depois configurar a forma de exibição em lugares diferentes. Enfim, tem bastante coisa ainda sobre o Drupal, mas essa é a primeira palestra, o dia inteiro, e ainda amanhã vocês vão aprender várias outras coisas. Tá? Eu gostaria de pedir para vocês, na verdade, se vocês quiserem participar do sorteio da camisa, dessa camisa aqui, Keep Calm and Drupalize, é a camisa exclusivíssima, foi produzida ontem. É verdade mesmo. Você, por favor, preencha esse formulário. Como essa é uma palestra oficial da Acquia, e a Fisco está ministrando essa palestra, então eles solicitam que os participantes avaliem para ver como é que foi, para a gente ter um nível de parceria um pouco mais aprofundado a médio e longo prazo. Então, para quem tiver interesse em participar da camisa e quiser avaliar, preencha esse formulário, por favor, e aí amanhã, no final do dia, eu vou fazer esse sorteio. Tá? Dúvidas? Eu não sei quanto tempo tem para dúvida. Quem está da organização aí? Deixando o link aí para vocês. Então, na verdade, o próprio núcleo do Drupal já te possibilita o sistema central de publicação de conteúdos, que são os tipos de conteúdos, você consegue botar campos personalizados e tudo mais. Para você facilitar, para você otimizar essa interface, tem o módulo Workbench, que eu tinha comentado. Tá? E aí você dá uma interface muito mais simplificada para o seu editor de conteúdo. Tem vários outros módulos, mas... Fluxo de aprovação, né? O módulo Workbench, ele tem um segundo, que é o Workbench Moderation. Você consegue criar quais são as etapas do seu conteúdo e quem tem permissão para aprovar, para passar para frente ou voltar. Por exemplo, criou, mandou para moderação. Aí o cara fala, não, está errado, volta. Aí o cara tem que editar e mandar de novo, até chegar na parte de publicação. Olha,
Aí depende de como foi desenvolvido, porque pelo que você falou, eu imagino que foram sites diferentes desenvolvidos. Aí já está bem embaralhado. Então você não tem como unificar essa estrutura dos sites. Mas como foi sugerido, tem o módulo feeds que te ajuda a fazer a integração, migração de conteúdo de um ambiente para outro. E aí você consegue mapear, por exemplo, você vai criar um serviço no seu site principal, que vai ler em uma determinada URL os conteúdos que foram atualizados lá no outro site. E aí quando tiver atualização, aí você configura de quanto em quanto tempo ele vai verificar, ele vai lá, busca esse conteúdo e cadastra aqui também. Só que você fica com versões diferentes do conteúdo. Entendeu? Dependendo do nível da sua equipe, você pode criar um serviço fazendo essa atualização, os últimos conteúdos, e nesse site aqui você apenas lê, não cadastra. Mas aí vai ter que dar uma programadinha. Não sei se vai ter algum módulo para ajudar nesse sentido. Mas acho que é bom começar com feeds. Tá? F-E-E-D-S. Agora que está chegando a 7. Você quer atualizar o próprio site, fazer um upgrade? Então, em cada versão que você baixa do Drupal, você tem um arquivo upgrade.txt. E lá você tem a orientação. Se você vem do Drupal 6, quais são os passos para fazer o upgrade? Se vem do 5, quais são os passos? A arquitetura do 5 para o 7 mudou muito. Muito. Então, eu redesenvolveria em Drupal 7. Até porque você vai ter que recriar o tema. Deixa eu só ver quanto mais tempo eu tenho. Quem está da organização aí, galera? O Edson não está aí? Bom, não me chamaram até agora. Vamos lá. Quem foi? Quem chamou? Pegando o gancho da pergunta dele, eu sou lá da ECA e lá aqui, Escola de Comunicações e Artes, a gente utiliza a versão 6. Como que está no mercado o site que tem muitas funcionalidades, muitos módulos na sua experiência, se eles estão partindo do 6 para o 7 ou estão tendo dificuldade, eles estão mantendo no 6, como que está isso? Então, quando são sites que tem muitos módulos específicos programados para o próprio site, não tem como você migrar sem redesenvolver esse código para Drupal 7, porque a API mudou um pouco, entendeu? Se você utilizou somente módulos bem estáveis, bem utilizados pela comunidade, possivelmente você vai ter um upgrade path, né? Dizendo, se você for trazer o conteúdo daqui para lá, você vai fazer tal coisa. Entendeu? Mas sua recomendação, pela sua experiência, Cara, a minha, eu sempre, depende do projeto. Se for um projeto muito complexo, às vezes, cara, mantém aí, fica com ele. Se tiver muita coisa muito específica. Mas eu sempre prefiro redesenvolver em Drupal 7. Mas nada impede de eu migrar o conteúdo. Não, conteúdo tranquilo. Isso é em relação a funcionalidades e estrutura. Conteúdo, você usa o módulo feeds, que vai fazer o mapeamento de tal campo para tal campo, e ele faz tranquilamente. Depois você só trabalha em cima das funcionalidades de acordo com a versão que você tem. Exibição, funcionalidade e tudo mais. Tá? Sim, aham. Então, em relação ao desenvolvimento de funcionalidade para o seu site, galeria de fotos, enquete, Paraná, não conheço. Mas isso, na verdade, vem um pouco com a experiência. Você acabou experimentando algumas opções ou conheceu da comunidade alguém que experimentou tais opções e falou, cara, esse aqui vai te deixar mais flexível no futuro, entendeu? Mas eu não conheço um site que fale, se você quiser fazer galeria de fotos, faça dessa forma. Se você quiser fazer um fórum, faça dessa forma. O fórum, por exemplo, tem módulo específico para isso, mas é mais com a experiência mesmo. Talvez seja uma boa você começar com módulos já prontos para isso. Galeria de foto. Aí depois você fala, poxa, como é que eu posso fazer isso aqui mais flexível?
Aí você estuda mais o módulo views, estuda o gerenciamento de campos personalizados. Deixa eu rapidinho, eu só preciso saber do tempo. Já foi, né? A última, então. Aham. Você pode desenvolver paralelo essa nova forma. Exatamente. Você migra só os dados. Tá? Bom, gente, foi muito bom ter vocês. Curtam o evento aí.